Ainda sobre cotagem, mas especificamente em relação aos símbolos, aqui, de acordo com a norma NBR 10126, que rege a cotagem, os símbolos ele tem várias especificações. O R maiúsculo eu sempre irei utilizar para raio maior que 10 milímetros, o R minúsculo para raio menor que 10 milímetros. E após essas observações, eu sempre irei ter para vocês vários tipos em relação à cotagem. Então, essa cotagem aqui de arco de circunferência, tanto a posição do centro do arco como a dimensão do raio do arco, ele deve ser cotado na vista em que se apresenta o arco do círculo. Então, o que define aqui, ó? Que toda vez que eu tiver representado aqui essas linhas aqui, ó, que são as linhas de centro do arco que elas estiverem representadas, eu não tenho necessidade de colocar o R maiúsculo anterior ao número, tá? E quando eu tiver também especificando, ó, essas linhas de centro, eu posso, dessa maneira, colocar a minha cota do lado externo. Então, eu sempre irei descrever dessa forma. Irei fazer a linha de cota, indicando qual é o furo. E fora, eu irei escrever a observação dela, que eu estou dizendo que essa peça necessita de 3 furos de diâmetro de 12. Aqui eu já consigo especificar direito. Sempre quando for muito, eu não tiver como projetar aqui, principalmente em relação aos furos, eu sempre irei escrever a minha cota do lado externo, tá? E aqui, como eu tenho linha de centro, que são justamente essas linhas aqui, dentro desse furo, eu não tenho necessidade de representar o R anterior ao número, tá? Quando eu não tiver uma linha de centro especificando, aí sim eu tenho necessidade de colocar o R anterior à cota. Como que eu descrevo? Vocês conseguem perceber que os furos, muitas vezes para desenho, eles são muito pequenos. Daí vem a necessidade, de acordo com a norma 10.126, eu apontar o direcionamento da linha de cota e escrever sempre fora o tamanho desse furo, para poder especificar. Quando um furo for menor do que 10, eu posso utilizar o R minúsculo, de acordo com a norma, e quando for maior do que 10 milímetros, aí sim eu utilizo o R maiúsculo para representar, tá bom? Outras observações importantes é a cotagem desse furo. Muitas vezes também, o que eu tenho que definir aqui? Essa linha de cota, toda vez que eu for representar um diâmetro de um furo e eu tiver que colocar a cota dentro desse diâmetro aqui, eu não posso colocar essa linha de cota interceptando esse centro de canto aqui, ó. Não posso colocar a linha de cota dessa forma e nem vertical. Não posso colocar nem horizontal e nem vertical. Por isso que eu tenho que representar a linha de cota geralmente inclinada. Aí sim eu coloco a minha cota específica. Essa outra observação também eu consigo especificar que quando não existe a vista com a seção circular do furo, eu posso estar cotando o diâmetro do corte. Só o diâmetro do corte mesmo, justamente para conseguir identificar. Aqui eu estou especificando o que é um furo, e eu tenho essa direção entre o furo, entre onde irá ser projetado o furo, para a dimensão da minha peça. Então, estou projetando também só essa minha parte aqui. Eu tenho duas formas também de representar. Tem projetista que pode realmente escolher representar através de raio ou através de diâmetro. Quando eu tenho a representação aqui aqui, ó, somente uma seta de limitação, é justamente essa seta única aqui, ó, que é a linha de cota. Tem uma especificação. Quando eu estou aplicando apenas uma linha, é utilizado na cotagem o raio.
Pode ser dentro ou fora do contorno. Então, eu estou dizendo que esse raio aqui, eu estou projetando apenas em uma direção. Quando eu projetar apenas uma seta, eu tenho que colocar a cotagem aqui, ó. Eu posso estar utilizando a cotagem do raio. Então, eu coloco o R, porque eu tenho apenas uma seta projetando. E o tamanho do raio. Em grandes raios, onde o centro ele seja aqui, no caso ele está fora do limite, eu posso estar fazendo essa linha de cota em zigue-zague. Posso dizer também em outros termos que ela pode ser quebrada. A indicação dos limites da linha de cota deve ter o mesmo tamanho no mesmo desenho. Aqui eu tenho 8,5 total, então eu tenho que dividir a minha linha de cota, projetar a minha cota, desde que realmente eu tenha o mesmo tamanho da minha peça que eu cotei aqui, a última parte. Tá? Então, eu tenho que ter o tamanho específico. E somente uma forma na indicação dos limites da linha de cota deve ser usada no mesmo desenho. Eu só posso usar uma forma. Eu tenho que evitar várias cotas colocar no desenho. Isso é um erro muito grande no projeto. Também aqui em relação a quando a cota elas estão juntas, eu posso reaproveitar e assim eu colocar em série. E quando o espaço ele for limitado, essas setas aqui de limitação de linha de cota, elas podem ser apresentadas externamente. Aqui eu tenho um espaço aqui, eu não consigo colocar nenhuma representação de cota aqui dentro, nenhum número. Então, quando for muito pequeno, eu posso estar projetando a seta do lado externo e assim eu coloco a minha cota. Então, é um erro, eu não posso estar colocando o número aqui dentro, eu sempre tenho que puxar a seta, eu tenho que indicar a minha linha de cota e colocar do lado externo. Frequentemente, quando eu aplico apenas uma cota ainda, o que me remete? Que as medidas elas encontram, às vezes, num espaço muito estreito. Esse espaço aqui é muito estreito para que eu consiga colocar esse número aqui de cota. E o que eu tenho que fazer? Eu posso puxar a medida de cota para fora, conforme a figura. Então, se eu não consigo colocar aqui dentro o número, irá realmente ficar fora do padrão. Eu posso estar puxando e colocar a linha de cota na parte superior aqui, nesse caso, tá? Eu sempre tenho também que alinhar a cota em sequência, no qual eu posso fazer esse aproveitamento dessas setas, dessas cotas adjacentes para cotar o espaço estreito. Porque eu sempre tenho que fazer em sequência, porque se eu fizer dessa forma, sempre em sequência, eu consigo reaproveitar esses espaços estreitos aqui, esses espaços estreitos. Então, me permite que eu consiga reaproveitar, fazer esse reaproveitamento desses espaços. A cotagem dos ângulos, ela pode ser o ângulo. O ângulo, ele segue as mesmas conversões. Ele tem que ser cotado, no caso, preferencialmente centrada, alinhada com a linha de cota. Então, sempre eu tenho que deixar o meu ângulo aqui especificado nessa linha de cota ao centro e o mais próximo da vertical. E também eu posso puxar a cota para fora. Quando eu não consigo colocar aqui dentro, eu posso puxar a cota e representar o ângulo fora. Aqui é um espaço muito pequeno, então eu não consigo escrever aqui, colocar o meu grau. Aí eu tenho necessidade de puxar e colocar o ângulo de cota externo. Também eu tenho essas representações, ó, eu estou representando na minha parte externa o meu raio. O que é mais importante é evidenciar que as linhas auxiliares e de cota, elas devem ser desenhadas como linhas contínuas e estreitas. Essas linhas, elas têm que ser desenhadas, essas linhas são linhas de cota, linhas
linhas de cota. As linhas auxiliares, né, na verdade. Essas são linhas auxiliares. Todas essas que são de um formato, de uma cor quase tendendo para o marronzinho, elas são linhas auxiliares. No vídeo anterior, eu especifiquei que eu tenho que ter um espaço entre a minha peça e a minha linha auxiliar de 0,2 a 0,3 milímetros, que eu também tenho que ter uma distância da minha peça para a minha linha. A minha linha representando no mínimo 10 milímetros, tenho que ter a distância de 10 milímetros da minha peça para a minha linha de cota, para que eu possa projetar minha linha de cota. E sempre um pequeno espaço deve ser deixado entre a linha de contorno e a linha auxiliar. É esse espaço aqui, tá? Eu sempre tenho que deixar um espaço. Quando houver um espaço disponível, as setas de limitação da linha de cota devem ser apresentadas entre os limites da linha de cota. Eu sempre tenho que tocar também aqui, as minhas setas, eu tenho que tocar na minha linha auxiliar. Quando o espaço for limitado, as setas podem ser apresentadas externamente no prolongamento da linha de cota. Aqui nesse caso, o espaço ele é muito limitado, ele é muito pequeno, então eu não consigo escrever a minha cota aqui dentro. Eu posso estar colocando a minha linha de cota e representando a minha cota. A numeração, o que significará essa distância aqui, eu posso estar representando externamente. A linha auxiliar, ela sempre deve ser perpendicular ao elemento dimensionado, mas se necessário, eu posso também desenhar obliquamente em aproximadamente 60 graus, mas sempre eu tenho que desenhar desse formato aqui, para poder representar. E em relação aos eixos, qual é a diferença do correto e o errado? É porque a observação que eu passei para vocês anteriormente. Eu não posso deixar a minha linha de cota interceptar o meu centro, meu eixo aqui, ó, nem na vertical e nem na horizontal. Eu tenho que colocar linha de cota dessa forma aqui. Não pode interceptar esse centro de canto aqui, ó. Não posso fazer isso. A linha de centro e a linha de contorno, essa linha de centro aqui, a linha de contorno, elas não devem ser usadas como linha de cota. Essas linhas aqui, elas não devem ser usadas como linha de cota. Por isso, essas linhas aqui, né, não podem. Por isso que eu tenho que fazer em relação ao furo, a distância de um furo para outro, a minha linha auxiliar e pegar o centro de cada um e projetar a minha linha de cota e a minha respectiva cota, a distância entre um furo e o outro. Não posso também repetir cotas, tem algumas exceções, mas eu não posso estar repetindo. Eu não tenho que usar qualquer linha de desenho como linha de cota. Evitar que uma linha de cota corte uma linha auxiliar, isso é um erro muito comum. Depois eu irei explicar, eu tenho algumas figuras para demonstração. A cotagem por elementos de referência, eu tenho a tipo de cotagem em cadeia, paralelo. Ó, esse é o paralelo, uma embaixo da outra. A aditiva, eu estou apenas adicionando aqui. Ó. E aí em cadeia, eu consigo fazer essa representação toda em formato de cadeia também. Eu tenho essa combinada ou mista. Eu tenho em paralelo, ao mesmo tempo. Eu tenho várias especificações e mais uma informação importante que a cota, ela em peças, ela sempre tem que ser representadas em série, uma ao lado da outra, para que eu possa apresentar os cantos menores, os locais menores, para que fique mais fácil.
A cotagem em série. Como funciona aqui essa cotagem em série? Digamos que isso aqui seja um parafuso, ou então qualquer tipo de peça de uma máquina. Eu não posso, eu tenho que sempre deixar uma parte sem cotar. Sempre, sempre. Eu estou começando a fazer a cotagem daqui, do início da peça, e o final eu não posso cotar. E eu sempre tenho que representar em série, uma do lado da outra. E essa última parte que eu não posso cotar, ela tem que ser do início ao fim, a tamanho total. Essa cotagem mista, o que ela está fazendo aqui? A diferença entre essa em série são todos uma ao lado da outra. Essa mista, eu estou fazendo tipo uma representação. Peguei a primeira representação até o próximo tamanho da peça aqui, a outra. Mas aqui eu não projetei para que deixasse em série. Eu fiz logo acima uma outra cotagem do início aqui até o final. E assim eu consigo chamar essa parte aqui de cotagem mista, porque eu tenho tanto da parte, essa parte aqui eu estou conseguindo representar quase da mesma forma que essa aqui, só que ela está em série, toda ela está em série. E essa aqui não, eu tenho só uma parte e a outra eu vou representando, eu consigo deixar apenas essa em série e a outra especificando que ela está como cotagem mista. Lembrando que eu não posso cotar essa parte, essa última parte da peça. Os erros mais comuns também utilizados em cotagem. Por que aqui é errado? Porque eu não posso fazer uma linha de cota muito pequena. Isso é um erro é inaceitável, esse tipo de erro aqui. Aqui está errado por quê? Porque eu não posso fazer cota em escada. Eu não posso. O ideal é fazer cota em série, uma ao lado da outra, uma ao lado da outra. Essa é a diferença. Os erros também comuns aqui. Por que aqui está errado? Porque essa linha de cota e essa cota está muito próximo da peça. Eu não posso, eu tenho uma regra, eu tenho uma distância específica. Também aqui é errado porque eu estou representando a minha cota sem a minha linha de cota. Eu não posso, eu tenho que representar essa linha de cota em todos os desenhos. E aqui correto, porque eu tenho que obedecer uma distância da peça para a minha linha, a linha auxiliar. Eu tenho que obedecer de 2 milímetros a 3, a 0,2, 0,3 aqui. Aqui a distância do meu desenho para a minha linha de cota é de 10 milímetros, eu tenho que obedecer essa distância. E essa parte aqui também, então esse é o correto. Sempre representar o desenho através das linhas auxiliares, linha de cota e cota, obedecendo a distância de acordo com a norma do furo. Eu não posso desenhar a cota na direção aqui do eixo, nem na vertical, nem na horizontal. Eu tenho que desenhar inclinado e desenhar também a minha linha de cota. Aqui é errado porque o raio, a linha de cota tem que tocar aqui. Então, esse é um erro também muito comum. Aqui, qual o problema de estar errado? Porque a minha linha de cota não está tocando a minha linha auxiliar, eu tenho que tocar. É errado aqui porque a minha linha de cota está ultrapassando aqui. Não posso ultrapassar. E aqui também está ultrapassando. O correto é eu fazer a minha linha de cota, tocar apenas a linha auxiliar e manter a distância de 10 milímetros e a distância como requer a norma. Esse é correto, esse aqui é correto. É errado porque errado aqui.
Essa parte aqui também. Essas linhas elas não podem ser grossas. Tem um padrão definido, ela é fina, estreita. E aqui eu não posso interceptar a linha de cota com a linha auxiliar. Eu não posso cometer esse erro aqui, que são os erros justamente mais comuns. Eu não posso interceptar a linha de cota com a linha auxiliar. É errado aqui por quê? Porque as cotas elas estão à direita e abaixo da linha de cota. Não posso deixar a cota embaixo da linha de cota. Todos esses números, os números que são as cotas, eles têm que ficar em cima da linha de cota. Todos eles têm que ficar em cima da linha de cota. Todos esses números têm que ficar em cima da linha de cota. Aqui é uma representação que eu não tenho necessidade, eu estou apenas especificando através de cotagens redundantes também. É apenas um padrão, não posso também deixar de cabeça para baixo, tá? E também uma observação muito importante é que a cota ela tem que ter o tamanho da medida real, independente de escala e aplicação no desenho.